Olá YouTube, mais um vídeo. E o que é que eu venho aqui falar sobre hoje? Um comentário de um colega meu que me pediu para falar sobre as tarifas. Ok? Portanto, bora lá falar sobre as tarifas União Europeia e Estados Unidos. Ok? E uma grande mensagem que eu venho aqui passar é que para muitos países europeus soa mal estas tarifas e todas estas questões, mas isto é um pouco uma jogada de mestre. Ok? Há muitos países que dizem isto é dar a soberania económica da Europa para os Estados Unidos, mas é exatamente o contrário. Ok? E não é tirar a soberania dos Estados Unidos, mas é num momento de incerteza relativamente aos Estados Unidos, há um aperto de mão. Ok? E portanto consegue ser produzidas coisas e foi muito estratégico. Foi muito estratégico e ainda bem que foi muito estratégico. Ok? E realmente eu já vi várias notícias do lado americano e do lado europeu. O lado europeu diz que se está a ceder, que é horrível. E o lado americano dizem muito the numbers don't add up. Ou seja, os números não fazem sentido, ok? E eu venho dizer-vos porque é que os números não fazem sentido, ok? Bem, antes de começar a explicar propriamente a trade deal, eu preciso de explicar uma coisa, que é que todas estas tarifas são pagas pelo consumidor americano, ok? E, por consequentemente, o consumidor estrangeiro terá os produtos americanos mais baratos porque não terão que pagar esta tarifa, ok? Ou seja, isto no fundo é um pouco exportar, por um lado, aumentar a produção, mas enfraquecer a qualidade de vida do americano. Já toda a gente sabe que isso vai acontecer. Okay? E o que é que a União Europeia decidiu? Não vamos colocar tarifas sobre as nossas pessoas, okay? Mas sempre que enviarmos algum produto que não esteja naquela categoria específica, o consumidor americano vai ter que pagar uma tarifa ao próprio Estados Unidos. Okay? Portanto, as tarifas são aplicáveis aos Estados Unidos e não aos consumidores europeus. Okay? E muitos dos produtores e muitas dessas outras pessoas estão a dizer que isto é um desincentivo em enviar produtos para os Estados Unidos. Mas eu vou fazer exatamente o contrário. Eu vou dizer que isto não é um incentivo para enviar produtos para os Estados Unidos porque existem outros mercados onde pode haver exportação. Retirar o mercado russo do mercado foi sempre um grande problema, mas foi uma forma que as economias do mundo acharam para bater na Rússia. Okay? Que eu acho completamente parvo, não devíamos ter batido na Rússia. Okay? Porque a Rússia, principalmente para a União Europeia e para a China e para a Índia, era um grande consumidor, okay, de produtos acabados e um grande vendedor de produtos crus, okay, matéria-prima. E não devia ter sido feito. E eu continuo a achar, isto é a minha opinião sincera, que os Estados europeus deviam ter tido uma melhor relação com a Rússia, apesar do que aconteceu com a Ucrânia. E eu digo isto porque existe realmente uma relação de dependência que foi muito esfaqueada pelos Estados Unidos pelo lado europeu. Okay? Levámos muitas facadas dos Estados Unidos relativamente a isso. Mas venho aqui vos mostrar um gráfico relativamente à troca e não estamos a falar sobre esse assunto. Portanto, o que mais importamos, o que a Europa mais importa dos Estados Unidos, que não leva tarifas. Petróleo e crudo. É quase o principal, ok? E quase com uma margem larga. E vamos comprar mais, ok? E isto é porque a Rússia saiu do mercado, está bem? E não há aqui nenhuma alteração. Okay? Medicinal and Pharmaceutical Products, lá está. Os Estados Unidos produzem outras coisas que não produz cá. Engines and Motors, isto vai acabar, explico mais à frente no vídeo. Aircraft and Associated Equipment, isto também vai acabar, falo mais à frente no vídeo. Natural Gas vai aumentar muito, possivelmente vai tornar-se o segundo. Medicamentos vai ficar por aí ou crescer inclusive. Petroleum and other than crude vai ficar. Motores vai descer a pique. Measuring instruments compramos da China e dos Estados Unidos, conseguimos facilmente comprar da China se for o caso. Miscellaneous chemical products, a China em termos de químicos está muito superior aos Estados Unidos, pelo menos produção de químicos, e quase que fica por aí, não é? Depois tudo o que é para baixo é muito reduzido, ok? Não chega sequer aos 10 bilhões, ok?
Quer dizer, já quase no petróleo anda não chega aos 10 bilhões, ok? De troca. Portanto, aqui a relação de que o que a Europa importa é essencialmente medicamentos e petróleo. Isto vai aumentar, ok? Tudo os outros é muito pouco expressivo para a troca mundial, ok? E facilmente substituíveis, não é? Automatic Data Processing Machines, que é computadores e servidores e não sei o que, é o que mais compramos à China. Portanto, isto quase também consegue desaparecer. Okay? E agora vou mostrar o reverso da moeda, ok? EU Most Exported, o que mais exportamos para os Estados Unidos. Medicinal and Pharmaceutical Products não tem 15% de imposto. Medicamentos não tem 15% de imposto. Motor Cars and Motor Vehicles tem imposto de 15% da tarifa sobre o consumidor estadunidense. Mas já lá vamos. A partir daí quase cai. Other Machinery paga-se. Aircraft Associated, o consumidor americano, paga e vai pagar mais, e já o explico mais à frente. Engines and Other Non-Related paga e vai pagar mais. Organo and Inorganic and Unrelated Compounds, eu acho que isto entra dentro de Medical, não sei. Petroleum Oils and Other Crude, muito pouco. A partir daí quase que morre, mas Medical Instruments, lá está, outra vez. Não tem tarifa. Measuring and Other Instruments, também exportamos. Tarifa, Alcohol Beverages e Motor Vehicle Parts, também tarifa, mas quase que fica muito por aí, ok? Todos os outros a partir de Alcoholic Beverages não contam mais 10%. Então, de reparar que eles ambos, os dois, diferem. E eles diferem porque vai do 0 a 10 e depois do outro lado vai do 0 a 20. Também que é para... A gente realmente exporta muito mais para os Estados Unidos do que importa dos Estados Unidos. É um pouco dúbio aqui, se vocês olharem para esta parte de baixo, não é? Um pouco dúbio. Mas é a forma como eles fizeram o gráfico para não parecer muito mal nos olhos de Donald Trump, eu entendo. O Eurostat às vezes faz estas brincadeiras. E eu vou-vos dizer porque é que a produção de motores e a produção aeroespacial e outros tipos de coisas que exportamos para os Estados Unidos vai aumentar significativamente apesar do tarifaço do Donald Trump. E é tudo relativamente a supply chains. Okay? Eu vou explicar porque é que existe este problema. Antigamente, antes do Donald Trump entrar no office e abolir quase a NAFTA, havia um Zero Tariff and Free Trade of Goods. Okay? Portanto, qualquer produto dos Estados Unidos que fosse para o México e depois fosse retrabalhado e voltasse, não havia problema nenhum quanto a isso. Okay? Qualquer produto à base de petróleo, como plásticos e outras coisas, ou químicos, que fossem para o Canadá ser retrabalhados depois voltarem para os Estados Unidos, tudo ok. Existe um tema que foi aberto sobre muitos investidores estrangeiros e próprios Estados Unidos, que é: temos um grande problema aqui, que é com estas tarifas, que inclusive é 50% ou 100%, chegam a números ridículos para o Canadá e para o México, dá um tema que é: a grande produção de plásticos e de petróleo está no norte do país por causa dos oily sands do Canadá. E outra parte de grande produção de equipamentos de motores, aeronaves e outros está no sul. Vai para o México, existe lá algum trabalho feito e volta para os Estados Unidos, paga 30% ou 50% de tarifa. No entanto, cada vez que eles fazem esta transição, eles pagam 15, 50, 100, 200% de tarifa. Não sei ao certo, todas as semanas muda. Pronto. Isso encarece o produto muito. É excessivo. Existe inclusive gráficos que mostram pelos próprios Estados Unidos que os aviões da Boeing, artigos de defesa dos Estados Unidos que nós comprometemos a pagar, e os carros dos Estados Unidos vão se tornar os bens mais caros dos Estados Unidos. Os bens mais caros dos Estados Unidos. E do mundo quase, ok? Chegou a haver estatísticas a dizer que comprar um carro Ford é 6 vezes mais caro do que comprar um carro da China. Portanto, estamos a falar... 5 ou 4 vezes mais caro do que comprar um carro dos Estados Unidos. Okay?
Portanto, toda a logística não faz sentido. E todos estes investidores industriais quase que pararam de investir nos Estados Unidos e a ideologia principal é: eu prefiro fazer a minha produção de carros, de aeronaves, noutros sítios onde eu depois trago o produto acabado em si para os Estados Unidos e pagas 15% de tarifa, está feito. E depois repasso isso para o consumidor e está feito. Ok? Porque cada vez que uma carcaça de automóvel, ou neste caso de aeronave, vai entre os Estados Unidos e o México, ele tem que pagar essa tarifa. É estúpido. Toda a NAFTA foi feita a pensar na parte industrial que o Donald Trump completamente estragou. Okay? E o próprio México e o Canadá procuram formas de exportar para outros lados. E eu agora venho aqui com outro tema que é a Europa está nua neste caso, no sentido de que estamos dependentes dos Estados Unidos. Não. De forma nenhuma. De forma nenhuma nós estamos dependentes dos Estados Unidos, no sentido que, sim, muitas coisas que nós produzimos, os donos são americanos, porque existe este hiperfinanciamento onde muitas empresas foram compradas por empresas americanas, mas essas empresas americanas estão completamente contra Donald Trump e contra toda essa política americana. Okay? Eles já olham para outras supply chains similares aos Estados Unidos, consigam ter essa capacidade de produção e é mais lógico a Europa, porque eles não se dão com a China. Okay? O que é que isso a mim me diz? A produção de carros e de aeronaves nos Estados Unidos vai completamente cair. Eles vão ter que comprar daqui. Ou daqui ou da China. Isso, da China eu devido muito. Ok? O que é que isso também diz para o mercado europeu que leva 15% da tarifa? No álcool, em produtos para casa, em outras coisas. Mobília do IKEA. E eu vou-vos mostrar outro anúncio. Ou, neste caso, a notícia que saiu há 4 horas. Coisa do género. Desculpem. Uns dias. 4 dias. Exatamente. Trump's tariffs could push Africa to strengthen trade ties with China and the EU. O que o Donald Trump vai pôr tarifa em cima, a Europa vai enviar para a África. Há um mercado consumidor crescente em África, em certos países africanos. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre a África e o seu desenvolvimento que eu acabei por não publicitar. Não sei se eu vou refazer, mas acabei por não o publicitar. Não por nada de mal, mas acabei por não publicitar porque era muito longo. Era à volta de 40 minutos e eu pensei que vou ter que dividi-lo em certos tópicos. Mas sim, a África tem um crescente mercado consumidor. Por que não? E é o que faz sentido. Inclusive, é muito mais barato enviar coisas para a África do que enviar coisas para os Estados Unidos. O que é que eu realmente acredito que vai sair daqui? Vamos vender menos coisas que levam 15% de tarifa para os Estados Unidos? Sim. Mas eles vão acabar por comprar mais coisas da Europa. Que eles próprios vão deixar de conseguir produzir porque a supply chain leva tarifas e tarifas e tarifas em cima. É preferível produzir um carro na Europa que leva 15% de tarifa e enviado para os Estados Unidos é uma única tarifa do que estar a pagar as tarifas incríveis para enviar para o Canadá e para o México. Acho que é esse o vídeo, rapaziada. Isto foi uma jogada de mestre do von der Leyen, acreditem ou não, para conseguir dizer ao Donald Trump: olha, temos aqui um acordo e até ao fim do teu acordo temos isto. Okay? Porque realmente este acordo é até o fim desta presidência de Donald Trump. Ele não pode fazer outra presidência. Ok. Portanto, a jogada é um pouco: olha, vamos trocar contigo, até ao fim da presidência temos este acordo, e quando ele não for presidente, vai-se negociar outro acordo. Isto é simplesmente uma forma de dizer ao Donald Trump: olha, já temos um acordo, vai-te chatear com outros. E é um pouco isso. E para mim isso é uma jogada mestra. Porque é o Donald e é os Estados Unidos que são atualmente os principais causadores de caos comercial no mundo. E acabamos de evitar completamente isso. Ok.
E ainda bem, eles que se chateiam com a China, eles se chateiam com a África, eles se chateiam com os seus vizinhos, chateiam-se com a América do Sul, com o Brasil. E eu acho que eles vão perder muitas destas lutas, mas enfim. Mas porra, já temos o acordo. Já podemos voltar a repensar em investimento americano na Europa e exportar bens para os Estados Unidos. E eu acho que isto foi jogada de mestre. Digo o que queiram dizer e o que queiram dizer também. Vai sempre. É muito fácil dizer mal, mas é muito difícil olhar e pensar assim: ok, o que é que ele fez bem? Ou neste caso, ela. E eu acho que os negociadores europeus fizeram aqui uma jogada de mestre. Okay? E isso próprio até está quase na cara da própria reunião que foi em si. A von der Leyen trouxe economistas, trouxe diplomatas, trouxe isso tudo. O Donald Trump trouxe o gabinete dele, que é ex-apresentadores de TVs, ex-coisas de wrestling, lutadores de wrestling e não sei o quê. Eu não sei porque é que ele levou para lá, mas é a comitiva dele, não é? Não vamos dizer nada. E ele levou vários papéis com letras bold a cores, que não chegavam a um dossiê em si, ou seja, literalmente foi uma pasta. E a União Europeia trouxe dossiês inteiros, mais de 3 ou 4 por pessoa que lá estavam. Ok? E dossiês. E eu acho que isso nota muito o estilo de conversa que houve ali. Não é? Deve ter sido o Donald Trump a agarrar num papel e a dizer com letras bold assim à von der Leyen, e a von der Leyen a pensar: ok, está bem, não há problema, sim. Porque já foi feito o estudo antes do Donald Trump sequer entrar na sala. E se ele fez aquilo no avião, eu acho muito. Okay? Quando estava do avião para a Escócia. Portanto, eu acho que foi um pouco isso que aconteceu. E não devemos ser tão críticos sobre os negociadores europeus que fizeram este acordo. Porque realmente acho este acordo bem feito. Okay? Rapaziada, é o vídeo de hoje. Muito obrigado por terem assistido. Poças, e mais um vídeo. E depois a gente fala. Está bem? Rapaziada, muito obrigado por assistirem este vídeo.